Eu quero começar com uma pergunta muito simples, mas que eu tenho quase certeza que muitos de nós não têm a resposta para ela. E essa pergunta é: quem é você? Na verdade, a gente pode até atualizar um pouco essa pergunta com algo que faz parte de quase todas as rodas de conversa atualmente, que é: quem é você com a inteligência artificial? Ou melhor, quem você vai se tornar com a inteligência artificial? E parece que não tem a ver com tecnologia, mas eu quero trazer uma primeira reflexão aqui, que é uma reflexão do que fez a gente, como seres humanos, alcançar o nível que a gente alcançou hoje. Não é novidade para ninguém que o ser humano até hoje foi a única espécie que a gente conseguiu construir cidades, a gente conseguiu construir impérios, a gente conseguiu dominar os outros animais, inclusive nós mesmos, né? Mudamos a face da Terra, para não falar quase destruir ela. E é lógico que tem muitas teorias de por que a gente chegou até aqui, como que o ser humano se tornou isso, mas tem uma em especial que eu gosto muito, que é uma das mais aceitas, que o ser humano é a única espécie capaz de criar e imaginar. Então nós somos a única espécie que a gente consegue, a partir de coisas que estão somente dentro da nossa cabeça, que não existem no mundo real, acreditar nisso. Mais do que isso, a gente consegue fazer isso de forma coletiva. Então olha que interessante que uma pessoa em um determinado momento tem uma ideia, consegue imaginar alguma coisa que não existe no mundo físico, que não existe no mundo real, e todos nós acreditamos nisso de forma coletiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui para tangibilizar, mas, por exemplo, o dinheiro, por exemplo, países, leis. Uma das invenções que eu mais gosto são as empresas. O que é uma pessoa jurídica? Uma pessoa física eu consigo pegar nela, ela existe no mundo real, mas uma pessoa jurídica, o que é uma empresa, um CNPJ? E tudo isso só é possível, todos esses conceitos, eles só são possíveis porque a gente acredita nisso de forma coletiva. Se você quiser testar a minha teoria, imagina que você está em uma ilha deserta, você e um gorila, e nessa ilha deserta tem um cacho de banana apenas para um dos dois se alimentar. Chega no gorila e oferece uma nota de $100 para ele e vê se ele vai trocar esse pedaço de papel pelo cacho de banana. Só que aí agora a gente tem uma grande novidade. A gente tem uma ferramenta, que é a inteligência artificial generativa, que ela tem essa capacidade de criar, assim como nós temos. E essa tecnologia, vale a pena a gente colocar um pouquinho a bola no chão e entender o conceito por trás dela, que a inteligência artificial generativa nada mais é do que uma calculadora de palavras. Então imagina que por meio de milhares, milhões, bilhões de combinações, de cálculos matemáticos e de probabilidade, a gente consegue criar uma nova informação. Muito parecido com o processo humano. No momento em que, por exemplo, vocês estavam chegando aqui, deu ali um boa tarde, deu uma boa noite, esse boa tarde, esse boa noite que você deu, nunca mais vai existir. Você criou essa informação baseado na tua experiência, no teu conhecimento e num estímulo que o ambiente tem. E esse conceito de ter uma tecnologia que a gente consegue, através dela, lógico que de forma simulada, mas também criar, imaginar, inventar coisas, e isso ser único cada vez que é criado, quando você manda um prompt para uma inteligência artificial, que é quando a gente chama a interação que a gente faz com uma IA, nesse momento ela vai criar uma informação, assim como nós, seres humanos, baseado no treinamento dela, e é a primeira e a única vez que a gente vai ver aquilo. E aí muita gente começa
a pensar em teorias, porque se eu crio uma tecnologia que tem uma capacidade parecida com a do ser humano, que nos trouxe aqui até esse estágio de evolução, será que a gente então não criou uma tecnologia que vai tomar o meu lugar, que vai me destruir, que vai tomar o meu emprego? É meio que uma síndrome de Frankenstein. Será que eu criei uma tecnologia que vai me destruir daqui um pouco? E apesar de passado não ser sentença, eu escolhi dois fatos históricos que aconteceram e que também trouxe esse tipo de reflexão para a nossa sociedade. Uma delas remonta da Grécia Antiga. Platão, filósofo grego, ele era um crítico ferrenho da palavra escrita. Então, você escrever, segundo Platão, poderia prejudicar o ser humano, diminuir a inteligência dele e diminuir a memória. Porque, olha, se eu tenho agora uma palavra escrita, eu não preciso me lembrar de tudo. O ser humano não vai ficar emburrecido com isso, ele não vai perder a memória. E se eu estou escrevendo as coisas, eu estou tirando o debate dos seres humanos. Uma segunda história que tem a ver também com a palavra escrita, tem a ver com a tecnologia que mais disseminou o conhecimento ao longo do tempo. E eu não estou falando da internet, eu estou falando dos livros. Os livros, até antes da grande invenção da prensa de Gutenberg, eles eram escritos à mão. Você ter uma profissão de escriba, que são as pessoas que escreviam os livros à mão, era uma profissão de prestígio. Só que, por outro lado, imagina quão caro que era para você poder ter acesso a um livro que foi escrito à mão por alguém. Como que eu acesso a essa informação? E aí vem uma nova tecnologia, a prensa de Gutenberg, e populariza o acesso a essa informação. Eu não tenho dúvida que os escribas ficaram todos amedrontados naquela época com essa invenção, com medo de perder o trabalho deles. E uma história muito interessante sobre isso é que livros foram escritos em louvor aos escribas, e esses mesmos livros eles foram impressos na prensa de Gutenberg para poder disseminar a ideia. O fato aqui é que nós estamos num momento histórico importante, onde a gente precisa colocar essas questões para serem discutidas. Eu costumo falar que a gente está num momento de simbiose. O ser humano junto com a inteligência artificial. Ou seja, quem você vai se tornar com o uso da inteligência artificial. E quando a gente pega esse conceito emprestado da biologia, a gente vê que uma simbiose ela pode ser boa ou não para aquelas entidades, para aquelas espécies que estão se misturando. E tem uma infinidade de temas que a gente poderia falar sobre isso, mas eu trouxe 3 reflexões para a gente poder direcionar a nossa atenção. A primeira delas é uma questão que tem a ver com educação, que tem a ver com aprendizado. Como vai ficar o nosso aprendizado como seres humanos sem a etapa do erro? O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente vai, tenta fazer, erra e aprende aquilo que a gente se dispõe a aprender. Mas se eu tenho uma tecnologia que está fazendo para mim, que está criando para mim, será que isso não vai nos tornar mais preguiçosos ao longo do tempo? Todo mundo aqui deve se lembrar da época da escola, que tinha aquele coleguinha que chegava nos 45 do segundo tempo, ele não tinha feito o trabalho e ele pedia para colocar o nome dele no trabalho. Lógico que ele não teve o processo de aprendizagem porque ele não fez o trabalho. Mas será que a gente não está se tornando esse coleguinha, colocando o nosso nome no trabalho que a inteligência artificial fez para a gente? Ou a gente às vezes pode olhar isso por outro ângulo. Poxa, se eu tenho uma tecnologia que tem todas as respostas, e eu preciso então fazer as perguntas, não são as perguntas que movem o mundo, e não as respostas? Será que essa habilidade que a gente vai ter que reaprender, a resposta está lá, a gente só precisa perguntar, não vai se refletir num grande avanço para a gente como sociedade? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o ponto do senso crítico.
Poxa, se eu tenho uma tecnologia que cria informação a partir de métodos de probabilidade, é lógico que pode ter erro. E isso a gente chama na inteligência artificial de alucinação. Quando a inteligência artificial me dá uma resposta, que é uma resposta que eu julgo ela como errada, a gente chama de alucinação. Então nós, como sociedade, vamos ter que voltar talvez a desenvolver o nosso senso crítico. De olhar para algo com dúvida, de olhar para algo com uma possibilidade de memória. E mais do que isso, a gente vai ter que olhar para isso com um monitoramento constante. Qual vai ser a nossa responsabilidade no monitoramento das ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo? A inteligência artificial pode alucinar, e a gente? O terceiro ponto de reflexão e último que eu quero trazer para vocês tem a ver com produtividade. O ser humano, em geral, está muito cansado. A gente é cobrado por produzir cada vez mais, a gente tem cada vez menos tempo. Poxa, então vem uma nova tecnologia que vai me fazer trabalhar mais, que vai me fazer ser mais produtivo? Será que é para esse caminho que a gente quer ir como sociedade? Será que é esse caminho que a gente quer ir como espécie? Ou a gente pode olhar isso por outro lado. Poxa, se eu tenho uma tecnologia aonde eu consigo produzir mais, será que essa produção não vai permitir que pessoas que antes não tinham acesso a determinados recursos, agora ter, o que alguns autores chamam como a era da abundância, assim como aconteceu com o livro da prensa de Gutenberg? Ou será que a gente vai conduzir, será que a nossa responsabilidade como sociedade vai ser para conduzir, para aumentar a distância entre aqueles que têm recurso e aqueles que não têm recurso? É claro que eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho duas conclusões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que nós estamos na era dos perguntadores. Fazer pergunta é importante. Levantar a discussão é importante. Você ter ideias diferentes é importante. O simples fato da gente levantar essas questões pode ter certeza que já faz de todos nós uma sociedade melhor. E o segundo ponto é que, na minha opinião, nunca o protagonismo humano foi tão importante na nossa história. Então, nunca terceiriza para a IA o seu poder de decisão. Nunca terceiriza para uma inteligência artificial sobre os seus sentimentos. Nunca terceirize para uma IA sobre quem você é. Afinal de contas, se a gente tem uma tecnologia que é a promessa que vai fazer que a gente tenha mais tempo, que a gente use esse tempo para nos tornarmos mais humanos. Obrigado.